O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Começaremos hoje com o pastor Afonso Chaves uma série de estudos baseado nos aspectos doutrinários do livro de Gênesis. A partir de hoje nós vamos estar reiniciando uma série de estudos, procurando uma linha de estudo contínuo para a nossa meditação na Palavra de Deus. Nos ocorreu de voltar de novo a Gênesis e teríamos a partir de hoje estudo em Gênesis, mas não na forma histórica com que nós já temos ciência, assim entendemos, mas voltando a perceber os pontos doutrinários que estão escritos, marcados para nós, desde as primeiras palavras das Sagradas Escrituras. Lembrando que Jesus mesmo disse, como foi no princípio, como ledes, então vamos estar fazendo esta colocação. Abrindo a palavra em Gênesis, no capítulo 1, vamos estar falando inicialmente da criação, Deus criando todas as coisas. Lembramos que não vamos estar passando como que narrando, mas destacando pontos doutrinários que aqui estão impressos para nós. Porque quanto à narrativa, à história, disso nós já temos ciência, vamos só destacar, sim, a colocação doutrinária que Deus deixou para nós. Lendo o primeiro verso, tão simples e direto, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta palavra, criou Deus os céus e a terra, simbolizando isso que tudo o que existe, Deus fez. Fato que hoje é discutido, tem oposição, tem quem questiona, mas tão simples, Deus fez. Se lermos a expressão do Salmo de número 33, podemos folhear a Bíblia um pouquinho, Salmo de número 33, o salmista, no passado, cantava este fato de Deus ter feito, criado todas as coisas. Quando, iniciando o Salmo 33, o salmista convida a todos a estarem se alegrando em Deus e louvando a Ele. No verso 6 diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Coisa simples. Deus fez, ordenou que existisse e passou a existir. E vemos hoje a oposição da ciência, a falsa ciência, querendo dizer que há uma evolução, muitas vezes citando até a palavra lei da evolução, mentindo descaradamente contra os argumentos da própria ciência, porque nada é lei enquanto não for provado. E até hoje, evolução não foi provada, não tem argumentos de prova. Ao contrário, muitas das ciências modernas contrariam o aspecto da evolução, porque as evidências do que existe na Terra e nos céus, tanto na forma de química, geologia, termodinâmica, na biologia,
tudo contraria essa chamada evolução, mas preferem mentir contra a verdade e argumentar de um processo evolutivo. Observem que Deus mandar existir e passar a existir é coisa que já temos ciência, porque mesmo quando estava ali no Egito, o povo de Deus, Israel, quantos sinais Deus fez, mandando aparecer coisa que não existia? Vieram piolhos, vieram gafanhotos, rãs do rio Nilo, tanta coisa que Deus fez vir e do nada, só por sua ordem. E isso mesmo na expressão da palavra do próprio servo dele, Moisés. Deus dizia a Moisés: ordene, faça isso. E acontecia. Depois o Senhor atravessando o Mar Vermelho, vemos que ele fazia as águas amargas ficarem doces. O Senhor fez chover o maná todos os dias por muitas décadas ali no deserto, todos os dias com exceção do sábado. Não era algo natural, era sobrenatural, porque chegava sábado, parava. E lembre-se que nas Sagradas Escrituras tem sábado que é de 7 em 7 dias, tem sábados que são com intervalos diferenciados. Então não era nada natural, era ordem de Deus que se executava. Depois, quando o povo pediu carne, Deus fez surgir animais, aves, voando e caindo sobre o arraial. De onde veio tudo isso? Deus ordenou. Então, Deus tem poder para mandar existir alguma coisa, pronto, e passa a existir. Os apóstolos estavam pescando, não tinha peixe, mas a sua ordem, a rede se encheu de peixes, a ponto de ter que pedir socorro aos outros barcos para ajudarem, para a rede não se romper. Como também de poucos pães e peixes, o Senhor alimentou uma grande multidão. E depois, que diríamos do fato de Lázaro estar já em decomposição na sepultura, e o Senhor Jesus só dizer: Lázaro, sai para fora. Pronto. E Lázaro saiu para fora, curado inteiro, coisa que a ciência devia estudar melhor, porque não consegue dar vida a um órgão morto. Um órgão, ainda mais a um corpo, um ser vivo. Mas observem um particular ainda, que quando o Senhor Jesus deu ordem para Lázaro sair para fora, o Senhor não falou para que tivesse vida, para que o ouvido ouvisse a sua voz, para que todos os órgãos funcionassem, só a intenção. Pronto, tudo se executou. Lázaro sai para fora, mas como vai ser para fora? Morto, cheirando mal? A palavra de Deus tem poder. Poder no pouco e poder no muito. O que seria difícil para Deus? Então, quando diz a palavra em Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus fez os céus e a terra, Ele mandou e passou a existir, pronto, é isso, é coisa de Deus. Não é coisa de homens mesmo, é coisa de Deus. Por isso que Ele é Deus. Assim o chamamos, assim Ele é. Não somente isso, do Salmo 33, mas o Salmo 104, mostra para nós que Deus não somente criou e deixou as coisas correndo ao léu da sorte, mas não, Deus criou e ainda sustenta. O Salmo 104 fala em título: a glória de Deus é manifestada na criação. E depois, aqui, nesta versão nossa, tem ainda a palavra que diz: a glória de Deus é manifestada não só na criação, mas na conservação de todas as coisas. E vai o salmista contando, cantando as obras tremendas que Deus fez. E depois também diz no verso 24: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras,
Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Fala mais coisas, e depois no verso 27, todos esperam de ti que lhes dês o sustento em tempo oportuno. Também o Senhor, tendo criado, ainda sustenta tudo que existe. Continua com o verso 28. Dando-lhe tu o sustento, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. O Senhor fez, o Senhor mantém existindo. Realidade que precisamos entender e viver, e nisso nos alegrarmos. Nesse mundo conturbado, quantas vezes a gente pensa que Deus está longe? Deus não está longe. Ai de nós, se por uma fração de tempo Deus se afastasse de nós, misericórdia, que seria? Mas vamos continuar observando, ainda em João, Evangelho de João, capítulo 1, quando falando do próprio Senhor Jesus, que não é outro senão o Todo-Poderoso, o Verbo, que estava no princípio, e que é Deus, e que se fez carne e habitou entre nós. No verso 3 se diz bem claro, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele, Criador de tudo, e é impossível alguma coisa existir sem que Deus, na verdade, tenha feito. É onde vem o questionamento, quando se pergunta, mas tanto desastre no mundo, tantos males, mas também isso está escrito, Deus fez o bem e o mal, o justo e o ímpio. Deus fez o dia e fez a noite, todas as coisas para o seu devido propósito. Em tudo está a mão de Deus. O que às vezes acontece é que nós não entendemos perfeitamente aquilo que Deus fez e por que fez, em que Deus é glorificado nisto. Mas em tudo Deus é glorificado, até nas trevas, na noite, na morte, sempre Deus é glorificado. A gente às vezes não percebe, mas Deus é glorificado no justo, como também é glorificado até no ímpio. Porque todas essas coisas acontecem provando a justiça de Deus. Em Romanos temos até palavras dizendo assim, que Deus fez vasos para honra e vasos para desonra. E em tudo se manifesta o poder de Deus naquilo que faz. E ao final, vamos entender que vamos estar num lugar, no céu de glória, onde o bem é eterno e a luz também é eterna. Então, o mal que agora se manifesta, as trevas que agora aparecem, a morte que ainda existe, tudo isso é para um devido tempo, para nisso Deus ser glorificado. Inclusive, citamos hoje, no momento que houve, quando a palavra de Deus mostra bem claro que o último inimigo que há de ser vencido é a morte. É a morte. Então há o tempo para o mal ser desfeito, retirado, e no céu haverá plena paz, justiça, gozo, alegria, vida com muita abundância. Mas continuemos abrindo Atos dos Apóstolos, capítulo 14, quando Paulo, saindo pregando o evangelho pelo mundo, Atos 14, estava Paulo agora pregando na Ásia, na cidade de Listra, e dentro da pregação, Paulo foi movido a determinar a cura e mandou que um homem coxo se levantasse direito sobre os seus pés. O poder era de Paulo? Não era de Paulo, é de Deus. Tanto que aquele que era coxo, por uma ordem dada, pronto,
adquiriu perfeita saúde, aquele que nunca andou, diz a palavra, que se põe de pé e anda. De onde vem isso? Do poder de Deus, que pode chamar as coisas que não existem para que passem a existir. Pronto. Mas isso aqui, em vez de redundar em glória para Deus, acharam eles, os moradores daquela cidade, que aquilo ali era a operação das divindades a que eles davam culto, vindo a chamar Paulo e também a Barnabé pelo nome dos ídolos, por eles conhecidos. Mas quando Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes em protesto, em luto, e começam a argumentar que não é deles, que eles são homens como os outros, mas isso procede de Deus, e que aquilo estava acontecendo e a palavra que eles estavam anunciando, conforme está no verso 15, diz assim: nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E Paulo argumenta da obra criadora de Deus e o seu testemunho que acompanha as gerações, ainda que muitos não percebam. É donde também Paulo pôde dizer na sua carta, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1, que do céu se manifesta a glória de Deus e também a sua ira sobre os homens, porque tendo conhecido, vendo as suas obras, não o glorificam como Deus. Mas não tem desculpa, porque as obras criadas manifestam o poder e a divindade de Deus. Deus criou todas as coisas. Era para os homens entenderem isso e saberem que tudo que existe é de Deus, é dele. Sobre tudo, sobre nós, Deus tem pleno poder como Senhor, dono absoluto. Mas continuando esta passagem, vemos também Paulo defendendo e mostrando a obra de Deus na criação do mundo em Atos capítulo 17. Não vamos estar vendo, seriam palavras semelhantes. Mas depois em Apocalipse, no capítulo 4, quando, tendo João evangelista a oportunidade de ver a glória celestial, podendo ver o trono de Deus e a sua pessoa ali assentada, e toda a glória que o cercava, pôde ver também que nos céus os seres mais supremos em poder e autoridade, assistindo a Deus, não deixam de continuamente estarem confessando com suas palavras, mostrando o seu reconhecimento e a realidade de que Deus tinha feito todas as coisas. Estando eles já no céu, conhecendo a Deus ponto a ponto, o falar de Deus Criador poderia ser algo supérfluo. Mas por que os anjos, querubins, arcanjos, os anciãos que assentam-se em tronos na presença de Deus, vêm outra vez dizer estas coisas? Porque diz a palavra de Deus que quando o louvor se começa a elevar a Deus, verso 10, também os 24 anciãos prostram-se diante do que está assentado sobre o trono e adoram o que vive para todo sempre, e lançam as suas coroas diante do trono de Deus, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Será que temos esta consideração continuamente conosco? Do poder, da realidade, de que existimos porque Deus nos fez? Atribuímos a Ele constantemente a existência que temos?
ou achamos muitas vezes e vivemos como se a existência nossa fosse para nós mesmos e que nós fôssemos dono dos nossos caminhos. De forma nenhuma. Em tudo, Deus tem poder e deve ter também naturalmente um propósito para nos ter feito existir. Somos e fomos criados por sua vontade. Depois a palavra em Apocalipse capítulo 14 volta outra vez a esta argumentação, quando falando do juízo de Deus sobre o mundo. Apocalipse capítulo 14, desde o verso 6, dentro também de uma visão da glória celestial, temos essa narrativa, quando João diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então observe que este princípio é a base de tudo, do senhorio completo, absoluto de Deus sobre o que existe. Total. Tanta coisa para se falar no céu, penso eu, imagino, das coisas tremendas que lá existem de glória. Entretanto, a expressão contínua é da realidade, verdade, de Deus ser o Criador de todas as coisas. Nada do que existe existiu por si mesmo, mas tudo que existe foi porque Deus assim o determinou que passasse a existir. Foi por isso também, voltando a Romanos capítulo 11, é que vemos Paulo numa expressão de admiração, de glorificação de Deus. Ele vem a dizer no verso 33 em diante: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus tem um direito total sobre tudo que existe, sobre o nosso ser, o nosso corpo, o nosso viver, a nossa existência. Sobre tudo, é direito de Deus. Mas, irmãos, voltemos a Gênesis. Estamos falando do Deus Criador, Deus Senhor, Deus dono absoluto. Interessante ainda considerar que, observando os fatos de Gênesis e depois de Êxodo, Deus chega a dizer para Moisés que Abraão o conheceu. Abraão conheceu a Deus como o Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor não foi conhecido. O que Deus estava querendo dizer? É algo que fica para nós procurarmos entender. Será que no sentido de domínio, senhorio, que Abraão não conheceu? Ou essa expressão Senhor está resumida? Porque dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos a versão, a tradução da palavra que representa o nome de Deus, sempre trocada por Senhor, enquanto deveria ser, quando Moisés perguntou qual o teu nome, Deus respondeu: eu sou o que sou, que poderia ser talvez no hebraico, nas línguas antigas, aquela palavra que nós usamos em português como Jeová ou Yahvé, o Deus que é, que era e que há de ser, no sentido de que o Deus eterno, desde um princípio que nunca existiu, porque Ele é eterno, e até o sempre Ele é.
no sentido de uma vida contínua, alfa e ômega. Eu sou o que sou. Mas voltemos a Gênesis, capítulo 1, verso 2. Vou estar falando abreviadamente nesse verso 2, quando a palavra diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se já o primeiro verso diz que Deus criou todas as coisas, a volta a esta expressão, que Deus fez sem forma e vazia, etc, etc, mostra Deus retornando um pouco para dar detalhes daquilo que na verdade aconteceu em passos diferenciados, mostrando um início e o transcorrer de uma ação de operação de Deus para aperfeiçoar aquilo que até então estava, como diz aqui, sem forma, terra sem forma, e vazia, e com trevas sobre a face do abismo, porque diz a palavra que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É quando eu entendo, sendo breve, como disse antes, neste verso, porque depois teremos outras considerações pertinentes a esse mesmo assunto, mas já localizadas em outros versos, a palavra que diz que aquele que em nós começou a boa obra, ele mesmo vai completar e aperfeiçoar até os dias de Cristo Jesus. Ou seja, o Deus que pode fazer tantas coisas de repente, numa ordem, entretanto, para nós tem manifestado uma operação que é progressiva. A própria criação não foi repentinamente tudo pronto, mas foi paulatinamente sendo completada, aperfeiçoada, e cremos que isso acontece até o dia de hoje. E nós mesmos precisamos entender, quando vemos a nossa situação tão frágil, a nossa estrutura que é pó, a nossa fraqueza tão grande, o nosso caminhar muitas vezes vacilante em termos espirituais, de fé e de direção a Deus. Entretanto, tenhamos paciência, porque Deus que começou em nós mesmos esta obra, Ele mesmo vai estar progressivamente completando e aperfeiçoando. Então, somente vamos entender que é bom para nós mesmos que nós sejamos um instrumento, uma matéria-prima dócil ao toque das suas mãos. Não vamos resistir, vamos cooperar como se Deus precisasse, mas vamos entender por que resistir a Deus se Deus quer fazer algo na nossa vida e toda a sua vontade, o seu propósito sempre é para bem nosso. Deus não precisa de nós, mas aprova Ele nos dar existência, e como bom Pai criou a nós como filhos e quer trabalhar na nossa vida. Vamos desfrutar disso e vamos render mais aos seus dedos amorosos, indicando, trabalhando, conduzindo o nosso viver para um alvo mais nobre e de perfeição, segundo a sua sabedoria e poder e boa vontade sobre nós. Mas continuemos. É aqui então, partindo agora para o verso 3, que temos Deus mostrando outros passos desta obra que Ele fez. Criou os céus e a terra e todos os seus exércitos, tudo que neles existe. Mas agora, primeiro passo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E completando este ato, mostrando que houve um tempo, porque diz o verso 5, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, um espaço de tempo, que Deus chamou o primeiro dia, composto de duas partes. Qual é a primeira parte? Tarde. Qual a segunda parte? Manhã. Ou seja, primeiro as trevas, depois a luz. Mas Deus faz separação e diz que a luz é boa. Observe que aqui estamos nesse caminhar progressivo. Na verdade, irmãos, a operação que há sobre nós é como se nós também, à semelhança da terra, inicialmente fôssemos sem forma
e vazios. Esta é uma realidade. No nosso mesmo ser é como se houvesse um tempo inicial, primário, de tarde, de trevas. Mas Deus operando vem e manifesta-se depois a luz. É isso que Deus quer fazer em nós. É o trabalhar de Deus. Tanto que Paulo também, nas suas cartas, fala sempre: éramos trevas, agora somos luz. Mas o nosso tempo, como este tempo, tem que terminar na luz. Somos filhos da luz. E toda a obra de Deus quer ser encerrada nisso, com nós guardando esta realidade de sermos luz. Há muitos que, tendo uma primeira etapa de tarde na sua vida, pelo conhecimento do Evangelho vem para a luz, mas depois ele retorna para as trevas. Não é correto, não é esta a obra de Deus. Não, de forma nenhuma. Se era trevas, pelo conhecimento e o alcance do Evangelho, a sua chegada a nós é para sermos trevas e agora continuamente terminando o nosso tempo. Esta é a realidade que tem que haver em nós e que precisamos entender. O mundo é contrário. O mundo é contrário. O mundo jaz no maligno. E como Daniel previu, está acontecendo. De que alteraria os tempos e as estações. Tudo teria mudanças pela operação do chamado anticristo, do chamado assolador, no tempo da multiplicação da iniquidade e do amor esfriando. Porque hoje nós vemos que eles querem dizer que o dia do viver humano começa à meia-noite, às 24 horas com trevas, depois vem um período de luz e volta para as trevas, terminando às 24 horas em trevas. Quem que repartiu o dia assim? Não foi Deus. Mas os homens criaram esta ideia de um período completo, começando em trevas, terminando em trevas. Mas de Deus, não. Começou sim em trevas. Ignorância de Deus, pecado, morte. Mas depois, pela visitação do Senhor, é para sermos luz. E a luz do justo tem que brilhar mais e mais até ser dia completo, dia pleno, dia perfeito. Essa é a parte doutrinária, irmãos, precisamos entender. Precisamos lutar contra o voltar atrás na nossa caminhada. Vemos as igrejas que há décadas atrás tinham uma separação, uma forma diferente de viver neste mundo, no Brasil, nesse nosso país. Mas agora observamos o costume dos chamados crentes evangélicos das igrejas, que é uma cópia do próprio mundo. Conheceu a luz e agora volta às trevas? Não está certo. Não está certo. Mas pelo arrependimento, ou como dizem Hebreus, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, vão fazer veredas direitas no nosso caminhar. Isso não é de Deus. Tanto assim, que se nós formos ver mais pontos falando da luz, Deus é luz. E por que Deus qualifica a luz de boa? Justamente porque na luz há, como vamos dizer, percepção de tudo, tudo é claro, nada é escondido, tudo é transparente. Outra forma de dizer, não tem que ocultar nada, não há fingimentos, não há mentira, tudo está à vista de todos. E Deus é assim, e Deus nos chama para sermos luz e que nossa luz brilhe mais e mais. Vamos abrir dentro deste tema a palavra que está em Efésios no capítulo 5, quando, conforme também já disse no verso 8, se diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E continua ainda a palavra, verso 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. 12:
porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Até aqui. A luz tudo manifesta. Aí está a excelência da luz. Tudo manifesta. Nada é oculto. Não há fingimento, não há mentira. Por isso que também Jesus, falando que ele era a luz do mundo, veio ao mundo para que o mundo nele crendo fosse salvo. Mas a condenação do mundo é essa, de que a luz se manifestou e preferiram as trevas. Mas quem é de Deus vem para a luz, que vindo para a luz, até aquilo que há de mal nele será manifesto. Não para condená-lo, mas para que seja conhecido e rejeitado. Para que seja rejeitado. E sendo rejeitado, nisso está a obra de Deus, em sermos luz. Se há alguma trevas em nós, pela luz isso se manifesta. Se há algum mal em nós, pela luz isso se manifesta. Se há algo oculto em nós, isso manifesta. Se há fingimento, mentira, a luz manifesta. E conhecendo isso em nós mesmos, é para nós lançarmos fora, separarmos luz e trevas e ficarmos com a luz, porque a luz é boa. Não vamos dizer que nós somos perfeitos, temos nossos problemas, mas o conhecê-los não é condenação, é a oportunidade de nós nos decidirmos por Deus, rejeitando aquilo que de mal é em nós, em pequena monta ou em grande monta. O caso é, devemos rejeitar, condenar aquilo que é próprio das trevas. E hoje, meu Deus, como as pessoas estão dizendo que não tem importância. Como é fácil dizer que não tem importância. Não é bem isso que Deus quer. E vive-se de qualquer jeito, como se Deus fosse totalmente tolerante. E Deus não é assim tolerante. Não. De forma nenhuma. Ele pode tolerar a nós em um tempo, como já acabamos de ler, que Deus não imputou ao mundo os seus pecados, mas abriu oportunidade. Deus não teve em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora. Mas a ordem de Deus é separar trevas da luz, a luz das trevas. A luz é que é boa. A luz é que é boa. Portanto, irmãos, vamos entender doutrinariamente. É para o crente, o cristão, viver diferente do mundo. E não entender que Deus é bom Pai e não vai fazer ou trazer condenação. Sim, Ele vai trazer condenação, Ele vai fazer separação. Colocar muitos à esquerda e outros à direita. Ele vai fazer separação. E o tempo é nós agora também fazemos isso. Por isso que naquela palavra que costumeiramente se lê em ocasião da Santa Ceia do Senhor Jesus, em Coríntios capítulo 11, se diz que se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos condenados, como o mundo vai ser condenado. Então, se virmos alguma coisa em nós que a luz manifestou, não foge para as trevas. Não, mergulhe na luz e lança isso fora, separado de nós mesmos. É isso que Deus quer. É certo que também ali, pela misericórdia, grande misericórdia de Deus, sua longanimidade, em Coríntios diz que se nós não julgarmos a nós mesmos, o próprio Senhor nos julga, para nós não sermos condenados com o mundo. Olha como que Deus é bom. Às vezes a gente não está entendendo e quer ocultar alguma coisa e andar de par com algo errado, enganando a nós mesmos, dizer que não tem importância. Mas muitas vezes Deus, por bondade e misericórdia para conosco, Ele aponta, Ele deixa de tal forma claro para não ficar oculto, para rejeitarmos, nem que seja por vergonha ou por uma situação calamitosa que nos sobrevenha, lançar fora, porque Ele quer nos salvar. Se entretanto endurecemos com Deus e abraçarmos o mal às trevas, nós não seremos achados nele. Por isso que
Na carta de João, primeiro capítulo, se diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas continuemos mais um pouco, irmãos. Aqui quero ainda considerar este aspecto de tempo. Nós estamos acostumados com o tempo. Somos limitados, restritos na existência. Muitas vezes, na vida moderna, nós estamos sempre preocupados de olhar a hora para ver se estamos em tempo de fazer alguma coisa ou já estamos atrasados. Parece que a gente vive em função do relógio. Parece que o relógio comanda sobre nós. E eu pergunto, Deus está preso a tempo? Deus de vez em quando também dá uma olhadinha para ver se está na hora ou se está atrasado? Deus, como Deus, irmãos, nunca será regido, limitado pelo tempo. Ele é que estabelece o tempo. Por isso que Deus nunca está atrasado, ainda que muitas vezes nós falamos que Deus é tardio, demorado. Ou como Marta e Maria: Senhor, o Senhor chegou tarde. Se eu estivesse antes aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor faz o tempo. Deus é que faz o tempo. Ele não é controlado pelo tempo. Mas precisamos entender bem essa expressão de tempo, de um dia, que na Sagrada Escritura se isso repete várias vezes, aqui em Gênesis, mas também na palavra dos profetas sempre se fala que haverá um dia, porque existirá um dia, porque naquele dia. Que dia? Que tempo é esse? E qual a sua duração? Na verdade, irmãos, Deus chama de dia ao período de tempo, de espaço de tempo necessário para Ele fazer uma obra, segundo o seu desígnio, segundo o seu projeto, segundo a sua determinação. Se Deus quiser fazer essa folha de papel, e este for o seu propósito, para fazer esta folha de papel, demorando 1 hora no nosso horário, demorando 1 milênio no nosso modo de controlar o tempo, entretanto para Deus será uma unidade de tempo, porque é o tempo que Ele marcou para fazer esta obra. Deus não está preso a relógio. Por isso, vamos entender que Deus diz: haja luz, algo que poderia ter durado poucos segundos, ou fração de tempo, não sei, ou milhões de anos, não sei. Essa é a nossa conjectura. Mas para Deus foi apenas um dia. Apenas um dia. Como depois, já vamos estar adiantando, quando Deus manda existir a plenitude desse universo, com tantos corpos celestes, atingidos, alcançados pela visão humana, quer seja direta, olho direto, ou pelos instrumentos hoje lançados no espaço, como também aqueles que não foram vistos ainda, Deus fez tudo isso em apenas um dia. Para Deus ordenar a existência dos continentes e os limites dos mares, quando Deus isso determinou, foi um dia, dentro do período de um dia. E os cientistas olham para as montanhas e dizem: para fazer esta montanha é necessário e durou milhões e milhões de anos. O planeta Terra, para existir, foi necessário bilhões de anos. A estrela que existia esfriou. E vai o linguajar da ciência dos homens. Sim, se fosse para nós fazermos, nós já estávamos ainda no primeiro grão de areia, procurando entender como deveríamos estar fazendo. E talvez imaginássemos que para fazer tudo isso levaria milhões ou bilhões de anos. Sim, nós somos limitados. Mas Deus não. Ele mandou existir. Pronto, passou a existir. Quanto tempo? Ele disse: um dia. Um dia. Uma tarefa que levou quanto tempo? Não interessa. Ele é dono do tempo. Quanto tempo ele fez? Haja universo.
haja uma expansão, diz literalmente na Bíblia, uma expansão no meio das águas. E a expansão Deus chamou de céus. Quanto tempo demorou essa forma de eu dizer? Acho que não deu nem um minuto. Nem um minuto. Pronto. Existiu. E Deus chamou isso um dia. É um dia. É o tempo que Deus determinou para a realização desta obra ou outras etapas que existem progressivamente na sua operação sobre o mundo, no seu trabalhar. E assim sendo também, vamos entender que todo o tempo da manifestação do Evangelho no mundo, Deus chama isso de um dia. Jesus já veio há 2000 anos atrás. Para nós já são 2000 anos que a mensagem salvadora chegou a nós. Mas para Deus ainda estamos num dia. Eis aqui hoje o dia da salvação. Eis aqui hoje o dia aceitável. Cumprindo a palavra dos profetas, porque haverá um dia anunciando a salvação, em que o Senhor tiraria do mundo o pecado de todos. Um dia seria purificada toda a terra. E vem João Batista e diz, apontando Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia. Que dia foi? O direito alcançado na cruz do Calvário, entretanto, permanece e atingiu a nós e vai atingir a outros mais, se isso demorar mais algum tempo no nosso ver. Mas dentro do projeto de Deus é apenas um dia, o dia aceitável, o dia da salvação, que muitos de nós dizemos, a dispensação da graça, tempo da dispensação da graça, ou que os profetas e a palavra de Deus resume: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse hoje foi ontem, se hoje é hoje, e amanhã, se Jesus não voltar, para aqueles que estiverem vivos, ainda é hoje. Tempo de salvação. Sobre nós mesmos, porque estamos num processo, e sobre outros mais, que estão ainda por vir. Dia de Deus. E assim, observe que vamos continuando, em Gênesis capítulo 1, Deus progressivamente fazendo todas as coisas. Não há controvérsia quando no dia 4, verso 14, Deus determina a existência dos luminares nos céus, sol, lua e estrelas. Sol chamado de luminar maior e a lua chamada de luminar menor. Ali Deus colocava esses corpos celestes em posição, em movimentação, adequados para que o homem tivesse um sistema tal que pudesse continuar existindo, com o sol trazendo luz e afastando, trazendo a noite, trazendo o calor para energetizar todas as coisas, dar vida às plantas, a nós mesmos e tanta coisa. Mas a luz foi criada no primeiro dia. Agora foi sol e lua e estrelas, que Deus estava colocando nos devidos lugares e também nos devidos movimentos, porque no movimentar de tudo isso é que nós temos noção de tarde e manhã, dia e noite, e das estações, das semanas, dos meses, dos anos. Agora Deus criou um relógio para nós, que é este tempo. Mas entretanto, aquele que está em Cristo Jesus precisa entender que tem o relógio material para a vida terrena e há o relógio de Deus, que é totalmente espiritual e que é regido pela vontade de Deus. Em que tempo estamos na vontade de Deus? No início do dia, no meio do dia, no final do dia? Qual é o nosso tempo? Deus sabe. E precisamos estar prontos nesse dia, segundo o operar de Deus. Continuando mais um pouco, chegamos ao 6º dia, quando Deus já tinha feito tanta coisa, inclusive toda a vegetação, inclusive todas as aves, todos os répteis e todos os seres viventes no mar,
grandes e pequenos. E Deus também, no sexto dia, cria todos os animais, em termos de aqueles que eram besta-fera ou o gado, nas suas espécies, tudo no sexto dia, para então Deus fazer, por fim, o próprio homem. Observem, sexto dia. E aqui, conforme já conhecemos, mas vamos observar mais uma vez a parte doutrinária da obra criadora, que Deus determina, ao nos formar, que nós seríamos segundo a sua imagem e sua semelhança. A sua imagem, a sua semelhança. E entrega ao homem criado o governo de tudo aquilo que foi feito. Tudo para o homem governar. É quando Deus diz também que este homem criado era macho e fêmea, aniquilando a presunção de alguns sobre os outros, como de o macho sobre a fêmea, sendo como que este superior a ela. Não há acepção de pessoas, não há. Na verdade, há diferença, que o mundo quer desfazer, dizendo que é igual. Não é igual na vocação, no propósito que Deus tenha a respeito de cada um. É igual no valor, na expressão do amor de Deus para cada um, porque tanto o homem no sentido macho como o fêmea, ambos são chamados para serem a semelhança e a imagem de Deus. Essa imagem e semelhança que não é nada físico também, é no sentido espiritual, é no sentido das virtudes, o que nós vamos encontrar em Efésios e em Colossenses, quando Paulo ali escrevendo, diz que na verdade, tendo o homem perdido essa imagem e semelhança, com a chegada do Evangelho, ele tem que deixar o velho homem, de ser o homem velho, terreno, desligado de Deus, para ser um novo homem espiritual, celestial, segundo o propósito de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Aí cita, em santidade, em justiça, em conhecimento. E depois vemos Pedro citando que se chegamos ao Senhor pela fé, precisamos progredir em ciência, em compaixão, em longanimidade, em moderação. Precisamos chegar mais a Deus, crescendo em fé. Precisamos crescer mais à imagem e semelhança de Deus, em especial no amor, que é o vínculo da perfeição. Ou como Paulo diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. São nas virtudes que são próprias de Deus que Deus quer que sejamos formados. Não temos condição de fazer isso em nós mesmos, como já disse antes, mas entretanto, Ele que começou em nós a boa obra, paulatinamente vai progredindo nesse processo. Por isso também que, diz a palavra, que o nosso exterior, a tendência é corromper-se, mas entretanto o nosso interior tem que se renovar sempre, de fé em fé, de glória em glória, tanto que ao terminar a nossa existência e Deus nos recolher do presente tempo e desta forma de vida na terra, ao nos fazer entrar nos lugares celestiais, vamos receber um outro corpo. Que corpo? Incorruptível e imortal. Aí cumpre-se a palavra de Deus em nós, que nós seremos deuses na sua presença, porque como Ele é, nós seremos. Não é pouco, não é pequeno, baixo o alvo que Deus tem para nós, mas nós chegamos à sua imagem e semelhança a este nível. Por isso que está escrito, repito, vós sois deuses. Isso referindo àqueles que são atingidos pela obra de Deus, obra salvadora. Irmãos, o que Deus tem para nós é tremendo. Por isso que Paulo disse que olho nenhum viu. Não viu. Ouvido nenhum
ainda conseguiu ouvir o que Deus tem preparado, como também não subiu a pensamento de ninguém o que Deus tem preparado para nós. Só fica essa ideia, a imagem e semelhança de Deus. Mas é clara a palavra, vamos repetir. Quando em João, no capítulo 3, diz: grande é o amor de Deus para conosco, e nos chamar para sermos seus filhos. Ainda não é manifesto que somos filhos de Deus. Ainda mais quando vem a enfermidade, a dor, a morte. Mas, entretanto, vamos entender, o processo continua. Deus está nos aperfeiçoando. E vai chegar naquele dia, quando Ele se manifestar, que nós também seremos manifestos. Aí sim, como filhos de Deus. E como Ele é, nós seremos. Porque como Ele é, nós o veremos. É muita presunção querer isso. Mas Ele está dando? Ele está fazendo? Muitos de nós costumam dizer: se eu conseguir entrar no céu, ser o porteiro que vai fechar a porta do que é externo aos céus, está muito bom? O que Deus quer é muito mais. Assentarmos com Ele na mesa, no banquete celestial para todos sempre. É um mistério muito grande, mas é o projeto de Deus para nós. Entretanto, mas observe que Deus criou o homem neste 6º dia, e depois diz a palavra que vem o 7º, no qual Deus descansou. E assim temos o completo desse período nos 7 dias. Mas observe que Deus só trabalhou 6. Por que nós não falamos que Deus fez todas as coisas em 6 dias? Porque na verdade não termina nos 6 dias, termina com o 7º dia, do repouso, do descanso, do desfrutar do que foi feito. É onde, entendo eu, que nós, nesse projeto de Deus, estamos ainda no 6º dia. Para alguns, oxalá existam muitos, todos nós, que estejam já tenham atingido o 7º dia. Porque na verdade nós ainda estamos no processo de estarmos sendo criados, trabalhados para sermos a imagem e semelhança de Deus. E a plenitude da obra de Deus em nós não é no 6º dia, é no 7º, quando vamos com Ele descansar por toda a eternidade. Mas como já disse, isso pode ser feito hoje, pode se completar hoje, conforme Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, vou dizer, incompletos, que Ele vai trazer descanso e este completar da nossa existência, porque nele nós achamos o verdadeiro descanso. Estamos na labuta ainda, irmãos. Então, no aspecto de estarmos ainda na terra, estamos como que na batalha, no bom combate, como disse Paulo. Estamos ainda no processo de Deus ainda estar amassando a nossa vida para ser a sua imagem e semelhança. Que Deus faça que chegue logo o 7º dia, aí será o descansar eternamente com Ele, no dia que também é eterno, porque lá no céu não existe 2 dias, 3 dias, 4 dias, lá haverá um dia apenas. Que dia? O dia eterno da luz, porque nunca haverá trevas para dizer que virá um outro dia, trazendo outro ciclo de dia e noite, com outras realizações, uma coisa infinda. Não. No céu termina este ciclo e haverá luz plenamente. É o dia eterno de Deus na glória celestial. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e que mais e mais reconheçamos e vivamos esta realidade de que Deus nos fez, Deus nos sustenta. Ele é o Senhor da nossa vida. Que Jesus nos abençoe sempre. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site
www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.